Questão número 4 diz o seguinte: numa pirâmide de base quadrada, todas as arestas medem x. Quanto vale o volume da pirâmide? Já fiz um esboço aqui. Quando ele diz que todas as arestas medem x, ele se refere além das arestas da base, também à aresta lateral. Bom, já que a gente sabe que a nossa aresta lateral mede x, então a gente pode utilizar aqui, ó. A gente quer calcular o volume, né? Lembrando, volume da pirâmide, área da base vezes a altura dividido por 3, certo? Então, a área da base, a gente sabe que a base, como é um quadrado, vai acabar sendo x quadrado. Falta determinar a altura, certo? Então, para determinar a altura, você tem duas opções. Você pode usar esse triângulo aqui, ó. Vou chamar aqui de A, esse de B, esse de C. Então, seria utilizar esse triângulo aqui, certo? Ou utilizar aquele triângulo que utiliza a apótema, que aí seria puxar para cá e daqui para cá, certo? Então, eu vou fazer das duas maneiras, vou explicar primeiro com essa, né? E depois com a outra. Então, a primeira coisa que a gente precisa determinar, precisa olhar, é que esse ponto B aqui que eu marquei, ele bate exatamente na metade da diagonal. Então, a gente vai se preocupar primeiro em determinar a diagonal. Olhando aqui, embaixo nós temos um quadrado, o lado é x, a diagonal a gente não sabe. Então, aqui todo mundo é x. Então, a gente vai se preocupar em determinar esse y aqui, que é a diagonal do quadrado, certo? Então, quem é y? Y ao quadrado é a nossa hipotenusa. Eu vou apagar esse pedacinho de cima aqui só para não ficar confuso. Então, nós temos aí, nesse triângulo, y é a hipotenusa, x quadrado mais x quadrado, y ao quadrado acaba sendo igual a 2x quadrado, tirando a raiz. Como é uma multiplicação, você pode tirar a raiz separada, então isso fica raiz quadrada de x quadrado, fica x. E o 2 não tem raiz exata, fica assim. Então, esse cara aqui inteiro, ele mede x raiz de 2. Então, no triângulo ABC, reparem que a gente tem de A até B, que é a altura que a gente quer descobrir, de A até C, que é a aresta, que eu chamo de x, certo? Aqui não ficou muito legal aqui. E de B até C, que é a metade da diagonal da base. A diagonal da base é x raiz de 2, então esse cara aqui vai ser x raiz de 2 dividido por 2. Teorema de Pitágoras de novo, nós temos a hipotenusa nesse triângulo é o x, então fica x ao quadrado é igual a h ao quadrado mais x raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado. Então, nós temos x ao quadrado igual a h ao quadrado mais 2x quadrado sobre 4. Dá para simplificar aqui, fica... Vou colocar aqui do lado, porque eu não vou repetir uma linha só para escrever isso. X quadrado sobre 2, tá? Já vou aproveitar esse cara aqui e já vou mandar ele para o outro lado aqui, fica assim. Certo? Então, a altura acaba sendo basicamente... Multiplica por 2 e por 2 aqui. Nós temos 2x quadrado menos x quadrado fica x quadrado sobre 2. Então, o h acaba sendo raiz de x quadrado sobre 2. O h acaba sendo x sobre raiz de 2. Por enquanto, eu ainda não vou fazer nenhuma simplificação nem nada, porque vai que a gente consegue anular esse raiz de 2 aqui, senão a gente opta por não deixar ele. Então, fazendo volume, nós temos a área da base, ou seja, a área do quadrado, que é x vezes x, que é x ao quadrado, certo? Então, nós temos
x ao quadrado vezes a altura, que é x sobre raiz de 2, dividido por 3. E lembra que eu converso com vocês, sempre quando vai envolver fração, você vai dividir por 3, é mais fácil multiplicar por 1/3. Então, nesse caso, nós temos o volume igual a x ao cubo sobre 3 raiz de 2. Para não deixar a raiz embaixo, a gente se racionaliza. Ou seja, como que a gente faz isso? Multiplica pela mesma raiz que está embaixo e em cima, que a gente gera uma fração equivalente, em que a parte de baixo acaba não tendo raiz. Aí vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, fica 2. Aí fica 3 vezes 2, 6. O volume, então, acaba sendo raiz de 2, x ao cubo, raiz de 2 sobre 6, ou seja, letra A. A segunda maneira de fazer é considerando o outro triângulo. Então, veja que esse triângulo, esse primeiro triângulo, a gente faz a ligação do centro, que eu chamei de B aqui, com o vértice C. Nesse triângulo, eu vou chamar de C, eu vou utilizar a apótema da base, que é a distância até o lado. E esse lado ele pega exatamente na metade aqui, certo? Então, essa é a diferença entre essas duas maneiras. Então, considerando esse caso aqui, primeira coisa que a gente vai ter que descobrir, esse aqui a gente já vai acabar sabendo, né? Esse triângulo ABC. Vou redesenhar ele aqui. Lembrando que o nosso objetivo é encontrar a altura, né? Que é esse cara aqui. Esse BTC, ele vai ser metade do lado, se o lado todo mede x. Esse cara mede x sobre 2. E esse cara aqui é a apótema lateral, certo? Vou escrever aqui apótema lateral. E a apótema lateral a gente ainda não sabe também, certo? Então, para descobrir quem é essa apótema lateral, primeiro a gente vai utilizar o triângulo que está na lateral. Então, o triângulo que está na lateral, ele é um triângulo em que todas as medidas medem x. E esse cara aqui, que é a nossa apótema lateral, eu não vou chamar de apótema lateral, não. Eu vou chamar de y, tá? Que fica até mais fácil para a gente se comunicar. Vou chamar de y. Então, o y que eu estou descobrindo aqui é esse cara aqui, que é a altura do triângulo. A altura do triângulo não é a altura da pirâmide. Daqui até aqui, se todo ele mede x, essa metade vai medir apenas x sobre 2. Então, nós teremos aqui, nesse triângulo aqui, a hipotenusa é o x. Então, nós temos x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado. Nós temos, então, x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais x ao quadrado sobre 4. X ao quadrado, isolando o y, né? Então, eu vou passar esse aqui para o outro lado. Multiplico por 4 por 4, porque para poder somar ou subtrair frações, a parte de baixo tem que ter igual. A gente multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número gera uma fração equivalente. Então, aqui vai acabar ficando 4x ao quadrado menos x ao quadrado, fica 3x ao quadrado. O y, então, que é a nossa apótema, acaba sendo raiz quadrada de 3x ao quadrado sobre 4. Ou seja, acaba sendo x ao quadrado sai, o 3 não tem raiz, o raiz de 4 fica 2. Esse cara aqui fica sendo o meu y. Esse y, então, ele é x raiz de 3 sobre 2. Bom, sabendo que ele é x raiz de 3 sobre 2, a gente vai pegar esse cara aqui e vai utilizar para descobrir a altura. No caso, ele é a hipotenusa. Fica. Ao invés de utilizar esse resultado, vou acabar utilizando esse. Vai ficar mais fácil. Então, vai ficar assim. Raiz de 3. Ficou muito em cima aqui. Só hipotenusa ao quadrado. Então, é raiz de 3x ao quadrado sobre 4. Lembrando que eu estou utilizando esse resultado aqui de cima. Poderia utilizar esse, dá na mesma, tá? Elevado ao quadrado é igual a h ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado. Raiz com o quadrado cancela, então isso fica 3x ao quadrado sobre 4 é igual a h ao quadrado mais x ao quadrado sobre 4. Passando, subtraindo lá, nós temos
3x ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 4 é igual a h ao quadrado. De sorte, a minha fração já tem denominadores iguais, então é só subtrair. 3 menos 1, 2x ao quadrado sobre 4. Já pega essa raiz e já pega esse quadrado, já extrai a raiz do outro lado. Então, nós temos h é igual a x, que sai da raiz porque ele está ao quadrado, ou raiz de 2 não sai, e 2. Notem que tanto nessa questão quanto nessa, a altura é a mesma. Aqui não parece, né? Tá um pouquinho diferente, mas é que aqui, se você racionalizar aqui, multiplicar por raiz de 2 e por raiz de 2, nós temos aqui x raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, fica 2. Então, percebam que o resultado é o mesmo. Tanto na outra questão que a gente fez, deu x raiz de 2 sobre 2, aqui também deu x raiz de 2 sobre 2. Então, o volume acaba sendo do mesmo jeito a área da base, a área do quadrado, x ao quadrado, vezes a altura, x raiz de 2 sobre 2, dividido por 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. O volume, então, é x ao cubo, raiz de 2 sobre 6. É isso.